Boa noite. Boa noite. Operação Lava Jato. Ministério Público Federal denuncia 36 por corrupção. 23 são ligados às grandes empreiteiras do Brasil. Em meio à crise de abastecimento, Geraldo Alckmin troca secretário de Recursos Hídricos. Prefeitura divulga relatório de autoria sobre o sistema de ônibus da capital. Dívida da Santa Casa de São Paulo é de mais de 770 milhões de reais. Conselho Federal de Medicina autoriza a prescrição de canabidiol, substância derivada da maconha. A Prefeitura de São Paulo divulgou hoje o relatório final da auditoria independente contratada para avaliar o sistema de ônibus da cidade. Os trabalhos começaram em dezembro do ano passado. Na apresentação do resumo do estudo, os técnicos da Ernst Young não quiseram falar em irregularidades nas prestações de contas. No entanto, a análise apontou uma redução de 7,4% nos custos das empresas, se comparado com o orçamento previsto nos contratos. Diferença que corresponde, em parte, pelo descumprimento na quantidade de viagens. Já dá em torno dos 10% de viagens não realizadas. Eu considero que é a parte mais grave, o fato de não cumprir a partida. A Prefeitura está pagando, o usuário não está recebendo o serviço e eles estão recebendo. De acordo com a Prefeitura, o principal objetivo do relatório foi apontar mudanças que devem ser feitas no próximo edital de licitação, como, por exemplo, o aumento da penalidade por viagens não cumpridas. Talvez você vincular e descontar da viagem, quer dizer, você não pagar aquela viagem, é mais adequado. Portanto, nós estamos falando de um valor muito maior do que você emitir uma multa pelo não cumprimento de partida, porque a multa é mais barata do que o próprio custo da viagem. O secretário afirmou que, embora a frota de 15 mil ônibus das 16 concessionárias e 9 cooperativas que atuam em São Paulo seja suficiente, os dados apresentados apontam que há uma má distribuição de linhas e horários na capital. Outra exigência que deve constar nos próximos contratos é a modernização tanto dos ônibus como dos equipamentos de fiscalização da frota. A decisão de analisar os balanços das empresas de transporte público foi impulsionada pelos protestos que se iniciaram em julho do ano passado, liderados pelo movimento Passe Livre. As manifestações contra o aumento da passagem de ônibus pediam ainda mais transparência nas prestações de contas das empresas. Sobre a possibilidade do aumento no valor da passagem de ônibus no ano que vem, o secretário dos Transportes disse que esta não é uma discussão que está acontecendo no momento e que a decisão deve ser tomada junto à Secretaria de Finanças. Mas afirmou que o valor pago pela Prefeitura não condiz com os serviços prestados pelas empresas. O que a Prefeitura paga para o sistema de transportes de São Paulo não é compatível com a qualidade do serviço. O relatório completo estará disponível ao público na semana que vem. Na Zona Leste de São Paulo, hoje foi dia de limpar os estragos causados pelas enchentes de ontem. 24 horas depois da enxurrada, a lama ainda estava espalhada. Foi preciso usar jatos d'água e até enxadas para limpar a sujeira. O córrego Rio Verde transbordou e a vegetação amassada na margem mostra a força da correnteza. A água aqui estava por cima, aqui a rua, carro não passava. Eu precisei ficar aqui, que é nessa subidinha aqui, ó, foi muito tempo. As ruas da Vila Campanella, em Itaquera, ficaram tomadas de água. Carros e até um caminhão ficaram submersos. Por causa da falta de água no bairro, alguns moradores só puderam limpar a sujeira a 1h da manhã de hoje. Mas, segundo a Sabesp, a pressão de água estava acima do normal desde as 10 horas da noite de ontem. Dona Cleide, moradora de Itaquera há mais de 40 anos, nunca tinha visto uma situação assim. Os coitados perdendo a mercadoria dos carros, das coisas todinhas e não tinham o que fazer. Eu fiquei chocada porque era para eu estar aqui na hora, né? E eu não estava. Se eu tivesse aqui, eu tinha passado o maior sufoco do mundo. Aqui nesse ponto dá para se ter uma ideia da dimensão desses transtornos. Segundo os moradores, a água subiu tão rapidamente que chegou em poucas horas, ó, nesta altura aqui da parede. Eu estou calculando 1,10 m ou 1,20 m mais ou menos. Além da dificuldade dos moradores transitarem por aqui, a água invadiu muitas casas como essa.
Na casa de Márcia, muita coisa foi perdida. A chuva danificou colchões, roupas e até móveis. A gente estava aqui, a água começou a subir, só que a gente não achou que ia subir. Quando a gente viu, a água começou a entrar. E a gente ficou aqui tentando salvar alguma coisa, mas não salvou nada. E a Prefeitura de São Paulo promete isentar do pagamento do IPTU os moradores e comerciantes atingidos pela enchente na Zona Leste. Ainda está sendo contabilizado o número dos atingidos que tiveram prejuízos. Hoje, São Paulo teve mais um dia de chuvas fortes e houve enchentes, desta vez na Zona Sul. E a chuva deve continuar amanhã. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para o estado de São Paulo. Esses últimos dias de primavera já estão com cara de verão, com muito calor e pancadas de chuva. Para esta sexta-feira, a previsão de chuva a qualquer hora continua mantida e as pancadas devem se intensificar no período da tarde em todo o estado de São Paulo. Os termômetros vão ficar na marca dos 32 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, 30 graus nas cidades de Bauru e São José do Rio Preto, 31 em São José dos Campos e 33 graus nas cidades do litoral. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 20 e amanhã à tarde, máxima de 28. No sábado, chove a qualquer hora e a máxima fica em torno dos 27 graus. Já o domingo terá muitas nuvens, mas o tempo fica firme e os termômetros vão ficar na casa dos 26. A chuva forte de ontem deixou o nível do Cantareira estável após 26 dias consecutivos de queda. Hoje o Cantareira opera com 7,6%, o mesmo de ontem. O temporal desta quarta-feira foi o mais impactante em dezembro no sistema. Choveu nas represas 18,1 milímetros. O total no mês até agora foi de 25,4 milímetros. No entanto, o índice ainda está muito longe da média do mês, que é de 220 milímetros. O Alto Tietê, que abastece 4,5 milhões de pessoas na região leste da Grande São Paulo, foi o segundo reservatório que mais acumulou água com as chuvas de ontem e permaneceu estável com 4,4% de sua capacidade. O sistema recebeu 14 milímetros de água, o que representa 7% da média do mês. Já o Guarapiranga teve aumento discreto de 0,1 ponto percentual e está com 31,5%. E o governador Geraldo Alckmin quer cobrar uma taxa para quem consumir água em excesso. A informação foi publicada na edição de hoje do jornal Folha de São Paulo. Chamada de Plus por Geraldo Alckmin, a taxa seria aplicada aos consumidores que têm gastado mais no último período. 1/4 das residências atendidas pela Sabesp tiveram um aumento no consumo durante a atual crise de abastecimento. A ideia é que a sobretaxa seja aplicada em conjunto com os prefeitos paulistas, com quem o governador pretende negociar. Para o caso da multa, a aplicação contra quem for pego lavando a calçada ou o carro, por exemplo, caberia às prefeituras. A medida já é usada por alguns municípios, como Limeira, no interior do estado. O prefeito da capital, Fernando Haddad, já sinaliza positivamente sobre a adoção da multa. E em meio à grave crise de abastecimento, o governador Geraldo Alckmin vai trocar o secretário de Recursos Hídricos. Benedito Braga, atual presidente do Conselho Mundial da Água, irá substituir Mauro Arce na Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado. Arce, que já participou de outras gestões tucanas, está há 8 meses no cargo. Para a Secretaria da Fazenda, em seu novo mandato, Renato Vilela deve ser anunciado como substituto de Andréa Calab. A Prefeitura de São Paulo espera cumprir até 2016 a meta de entregar 150 mil vagas no ensino infantil. Apenas em relação às creches, a fila chegou a 190 mil crianças no mês passado, o maior número desde 2007. Atualmente, há 228 mil crianças matriculadas. Uma longa espera. Enquanto a vaga na creche não sai, Fabiana precisa se virar. A diarista conta com a ajuda da filha mais velha e de uma irmã para continuar trabalhando. São elas que se revezam para olhar Melissa, a filha caçula de 1 ano e 9 meses. A Sara já chegou a perder uma semana de aula para poder ficar com ela, para mim. Eu fiz a inscrição dela na creche, ela tinha 4 meses, né, já sabendo que ia demorar bastante. Eu já fiz por conta disso. Para a filha Sofia, também não foi fácil conseguir uma vaga na creche. Ela só veio depois que a diarista procurou a Defensoria Pública.
Não fosse assim, eu não teria conseguido a vaga dela. A abertura de vagas no ensino infantil foi uma das grandes bandeiras de campanha do prefeito Fernando Haddad durante as eleições. A meta até 2016 é criar 150 mil novas vagas, 105 mil para crianças com até 3 anos de idade. Mas aqui na capital a fila de espera é longa. Cerca de 190 mil crianças aguardam uma oportunidade nas creches. Hoje são 228 mil crianças matriculadas. Nesses 2 anos de gestão, foram entregues 30 centros de educação infantil, com um total de 31 mil matrículas. O secretário de Educação do município explica que a procura ocorre durante todo o ano e que o ritmo de expansão está dentro do esperado. Tinha gente que antigamente estava colocando numa creche particular ou nem em creche colocava, mas que agora, verificando que a unidade educacional é de boa qualidade, com bons profissionais, boa alimentação, próximo de casa, vai lá e se inscreve. Então, às vezes a gente tem a impressão que está enxugando o gelo. O caixa da prefeitura vai contar com um reforço. Cerca de 46 milhões de reais de uma indenização de um banco alemão que foi utilizado para movimentar dinheiro desviado na gestão do ex-prefeito Paulo Maluf. Os recursos serão utilizados exclusivamente para a aquisição de terrenos e para a construção de novas creches na capital. O Centro de Educação Infantil Novo Grajaú, na zona sul da cidade, foi inaugurado em fevereiro deste ano. E todas as vagas já foram preenchidas. São 224 crianças. As obras demoraram 2 anos para ficarem prontas. Todos os dias eles vêm perguntar, né, se tem vaga, mas assim, nós não temos vaga, estamos completos. A auditoria independente encomendada pela Secretaria Estadual da Saúde revela que a dívida da Santa Casa de São Paulo é ainda maior do que se imaginava. Segundo o relatório, o débito do maior hospital filantrópico da América Latina é de 773 milhões de reais, quase o dobro do que os dirigentes anunciavam antes, de 443 milhões de reais. O valor inclui todas as dívidas bancárias com folha de pagamento, fornecedores e obrigações previdenciárias. A auditoria ainda aponta a compra de materiais superfaturados, pagamento de supersalários e fraudes em contratações de serviços. Em julho, o Hospital Central deixou de atender casos de emergência e urgência por causa de dívidas com fornecedores. O pronto-socorro foi reaberto um dia depois, após negociações com o Estado e governo federal. No final do mês passado, a crise afetou o pagamento do 13º salário nos hospitais gerenciados pela entidade. A Santa Casa informou que negocia a verba extra para fazer os pagamentos, que devem ser efetuados até amanhã. O Conselho Federal de Medicina autoriza a prescrição de canabidiol, substância derivada da maconha, a pacientes que apresentam epilepsia grave e que não respondem aos tratamentos convencionais. De acordo com a resolução que foi anunciada hoje, apenas neurologistas e neurocirurgiões e psiquiatras vão poder receitar o composto, que será restrito a crianças e adolescentes. Segundo a entidade, os médicos autorizados a prescrever a substância deverão ser previamente cadastrados em uma plataforma online. Já os pacientes serão acompanhados por meio de relatórios frequentes feitos pelos profissionais. Em outubro, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo já havia autorizado a prescrição de canabidiol e se tornou o primeiro estado do Brasil a regulamentar a medicação. INCOR de São Paulo bate recorde de transplantes de pulmão e coração e entra para o ranking dos 10 maiores centros de transplante do mundo. O crescimento foi de 20% na comparação com o número de cirurgias realizadas no ano passado. Ela é uma adolescente típica, nem parece que 3 corações diferentes já bateram em seu peito. Júlia nasceu com cardiopatia dilatada e precisou fazer o primeiro transplante quando ainda era um bebê. 12 anos depois, precisou de mais um coração. Eu estou muito feliz, né? Porque ganhar o segundo coração
não é fácil, né? Júlia é um dos 90 pacientes que passaram por transplantes de coração ou de pulmão no INCOR do Hospital das Clínicas de São Paulo em 2014. Esse ano, o número de cirurgias cresceu 20% em comparação a 2013, quando foram feitas 76. A alta colocou o Instituto no 7º lugar no ranking dos 10 maiores centros de transplantes cardiopulmonares do mundo. Nós temos hoje disponível um aparelho de ecocardiograma portátil que nós levamos para avaliação do doador em loco. Isso melhorou muito, porque nós temos capacidade de avaliar com mais detalhes o doador. Melhoramos a solução de proteção do coração, a chamada cardioplegia, para que ele aguente mais tempo. Um outro fator que contribuiu muito para o aumento de transplantes no Brasil vem de um momento de tristeza. Hoje, 56% das famílias abordadas em uma situação de morte encefálica de um parente aceitam e autorizam a retirada dos órgãos para doação. Os números confortam, mas não aliviam a apreensão de quem está na fila do transplante. Eneida e Edmere são mãe e avó de crianças que precisam de um coração novo. Às vezes a gente está aqui à noite, o telefone toca e a gente já fica... Assim, ele toca de dia, mas à noite parece que a esperança é maior. A família toda fica envolvida nesse sentimento. 39 mil pessoas estão na fila do transplante no Brasil. 337 esperam um coração. Entre elas, Evelyn e Maria Laura, que já fazem grandes planos para quando ele finalmente chegar. O que você vai fazer com o coração novo? Vou cuidar dele. Caso Amarildo. Ministério Público denuncia 4 policiais militares por corrupção de testemunhas. De acordo com o laudo da perícia, o ajudante de pedreiro foi torturado e morto em julho do ano passado durante uma ação pacificadora na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro. Os PMs teriam coagido as testemunhas a modificarem o depoimento de forma a indicar como mandante do crime o traficante conhecido como Catatal. Foi pedida a prisão cautelar do Major Edson Santos, então comandante da UPP, e do Tenente Luiz Felipe de Medeiros, subcomandante da mesma unidade pacificadora. 2 soldados também foram denunciados pelo crime: Nilândio de Oliveira e Silva Júnior e Bruno Medeiros Atanásio. No total, 25 policiais militares são acusados de envolvimento na morte de Amarildo de Souza. Eles respondem por tortura, ocultação de cadáver, fraude processual e formação de quadrilha. De acordo com a promotoria, eles podem pegar até 52 anos de prisão. No Rio de Janeiro, homem confessa ter matado 43 pessoas. Sailson José das Graças, de 26 anos, foi preso na noite de ontem em Nova Iguaçu sob suspeita de ter assassinado Fátima Miranda. Em depoimento à Polícia Civil do Rio, ele confessou ter matado 43 pessoas ao longo de 9 anos, sendo que 39 vítimas eram mulheres. Ele disse ser um matador profissional e chegou a dizer que matava por prazer desde os 17 anos. O delegado da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, Pedro Medina, afirmou já haver indícios de pelo menos 4 dos 43 assassinatos que ele afirmou ter cometido. Sailson já tinha 4 passagens pela polícia, mas nenhuma por assassinato. Deputado Jair Bolsonaro, do PP, afirma que não se arrepende das declarações dirigidas à deputada Maria do Rosário, do PT. Ele alega que estava apenas se defendendo, pois a parlamentar o chamou de estuprador em uma briga em 2003. Bolsonaro também afirmou que sua palavra é uma arma na Câmara. Em discurso no plenário na Câmara, na terça-feira, Jair Bolsonaro afirmou que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merece. A deputada, que havia discursado um pouco antes e falado sobre a ditadura, afirmou em entrevista que foi agredida como mulher, parlamentar e mãe. Ela diz que vai processar Bolsonaro. O coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dallari, afirma ser inaceitável os militares não reconhecerem a responsabilidade institucional que tiveram. Ontem, a comissão entregou seu relatório à presidente Dilma Rousseff, apontando torturas e outras violações aos direitos humanos na ditadura militar. Pedro Dallari esteve hoje no Congresso Nacional
e pediu aos parlamentares que dialoguem com as Forças Armadas a fim de que elas assumam responsabilidade pelos fatos apontados no documento. Forças Armadas precisam reconhecer a sua responsabilidade institucional pelo bem da reconciliação nacional e, institucionalmente, o Senado e a Câmara, como representantes do povo, têm uma legitimidade para conduzir esse diálogo que é fundamental. É necessário que as Forças Armadas se posicionem em relação a isto. O silêncio poderá passar a impressão de que as Forças Armadas estão ainda de acordo com o que foi feito no passado e que, portanto, poderiam especular com a possibilidade de voltar a fazê-lo no futuro. General da Ativa chama de leviano o relatório da Comissão Nacional da Verdade, divulgado ontem. O general de Exército Sérgio Etchegoyen, chefe do Departamento-Geral do Pessoal, assina a nota em conjunto com sua mãe e 4 irmãos. Ele é filho do general Léo Etchegoyen, que morreu em 2003. A Comissão da Verdade responsabilizou o general Léo Etchegoyen e outros 376 civis e militares por violações de direitos humanos durante o governo militar. No caso dele, sem apontar os fatos que levaram às acusações. Na carta, o general Sérgio Etchegoyen diz que, sem ouvir qualquer membro de sua família, os integrantes da comissão deixaram clara a natureza leviana de suas investigações e explicitaram o propósito de seu trabalho, qual seja o de puramente denegrir. Prossegue o texto. Ao investirem contra um cidadão já falecido, sem qualquer possibilidade de defesa, instituíram a covardia como norma e a perversidade como técnica acusatória. E finaliza. No seu patético esforço para reescrever a história, a Comissão da Verdade apontou um culpado para um crime que não identifica, sem qualquer respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O general Sérgio Etchegoyen já esteve envolvido em outro episódio em defesa do pai. Em 83, quando era capitão, discutiu com o comandante militar do Planalto, general Newton Cruz. O desentendimento lhe custou 15 dias de prisão. O Ministério Público Federal denuncia 36 pessoas na Operação Lava Jato. A lista inclui o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, o doleiro Alberto Youssef e 23 executivos vinculados a 6 grandes empreiteiras. Eles são acusados de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Os executivos são das construtoras OAS, Camargo Correia, UTC, Mendes Júnior, Engevix e Galvão Engenharia. O Ministério Público Federal estima que 286 milhões de reais tenham sido movimentados pelo esquema nos casos analisados até aqui e vai pedir o ressarcimento de quase 1 bilhão aos denunciados. É o começo de uma investigação, volto a insistir, estamos longe do final dela. Essa é mais uma fase, mas diante do que se esboça aqui agora, vocês podem entender um recado que eu pude externar alguns dias atrás, de que essas pessoas, na verdade, roubaram o orgulho dos brasileiros. As denúncias apresentadas hoje à Justiça dizem respeito aos contratos da área de abastecimento da Petrobras. Novas denúncias devem ser apresentadas nos próximos dias. Agora, o juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso, decidirá se será aberta ação penal contra os acusados. Se isso ocorrer, eles passarão a condição de réus. A seguir, dólar fecha o dia em alta e bate nos R$ 2,64. Fim dos protestos em Hong Kong. Polícia desmonta acampamento gigante feito por manifestantes pró-democracia. O dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda americana subiu 1,34% e fechou o dia cotada a R$ 2,64. Este é o maior valor desde abril de 2005. Analistas afirmam que os investidores ainda aguardam detalhes sobre a condução da política econômica a partir do ano que vem e ainda sinalizações sobre o futuro do programa de atuações do Banco Central no mercado de câmbio. Chegam a Londres os protestos contra decisões de júris americanos em não processar policiais brancos que mataram negros desarmados.
As imagens gravadas por um cinegrafista amador mostram quando centenas de pessoas invadem o shopping Westfield, um dos maiores centros de compras da Europa. A polícia tentou conter a multidão que se manifestava dizendo em coro: "Eu não consigo respirar". A frase é símbolo da onda de protestos nos Estados Unidos. Foram estas as últimas palavras de Eric Garner, o negro que morreu sufocado por um policial branco em Staten Island em julho. Apesar do barulho, o protesto em Londres foi pacífico, mas a polícia prendeu 76 pessoas acusadas de perturbação da ordem pública. Polícia de Hong Kong retira os manifestantes pró-democracia e desmonta o acampamento gigante nas avenidas da cidade. Centenas de policiais participaram da operação. Houve pouca resistência. Alguns ativistas acabaram carregados para as viaturas policiais, mas a maioria saiu pacificamente. Em seguida, começaram os trabalhos de limpeza perto dos edifícios do governo e do centro financeiro. Foram mais de 2 meses de protestos e acampamento que chegou a reunir 100 mil pessoas. O movimento pede mais democracia em Hong Kong, uma ex-colônia britânica controlada pela China. Apesar de terem deixado o acampamento, os ativistas prometem continuar a luta. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Vem aí Rony Fon e o Todo Seu. Boa noite e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, conheça as tradições da Patagônia com o Hoje Tem. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.